Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Bem, meu nome é Frank Bacurau e nesse vídeo aqui eu quero fazer um react, uma reação a um vídeo, tá? Um vídeo, se não me engano, já tem alguns anos, uns 2, 3 anos, que é do Don Danahan, aí, né? Esse vídeo ele tá falando num podcast, tá? O Jorge St-Pierre, que é um atleta famoso do UFC, o Gordon Ryan, né? Também famoso aí, do Jiu-Jitsu no Gi, né? Campeão aí no Gi. E aí, por que dessa reação? Porque basicamente o que ele fala, se você olhar ali o título do vídeo, né? Ele está dizendo que a dieta não tem importância, não tem sentido, tá? E aí eu quis reagir porque justamente, né? Hoje em dia quando a gente se apresenta na internet, se apresenta em algum lugar sobre as nossas competências, uma coisa que vale muito é a chamada prova social. E o John Danaher, aí, sem dúvida, tem muita prova social, né? Porque ele aí é um técnico de multicampeões aí, né? Então a palavra dele pesa muito. Mas é importante entender que a importância que ele tem, o trabalho que ele tem, o sucesso que ele tem como preparador, não necessariamente qualifica ele para ter profundidade da mesma extensão sobre alimentação. Tá? E é importante a gente entender isso, porque quem é da nutrição, quem trabalha com alimentação, vê um vídeo desse, desanima, fala, pô, como pode, né? Então, é possível a gente entender, às vezes, que não é porque ele é um cara muito bem sucedido aí na orientação dos atletas, não quer dizer que ele tem o mesmo peso no que refere à nutrição. Então ele tem ali, claro, ele está falando de um dado contexto, mas é uma observação e essa observação, no caso da nutrição, carece talvez aí de uma expertise técnica. Mas vamos ver um pouquinho ele falar um pouquinho aqui, só para você ter uma ideia aí. Deixa eu ver se eu coloquei as legendas, mas vamos ver ele falar. I've seen athletes have the worst diets. Ó, eu vi os atletas terem as piores dietas, alimentações, né? God bless Travis Stevens, but that guy won an Olympic silver medal basically on McDonald's and candy. Ó, ele está falando aqui, Deus abençoe o Travis Stevens, que é um judoca já aposentado americano, que foi realmente medalhista de prata na Olimpíada, né, como ele fala aí, e que ele está falando que basicamente a dieta do, do Travis Stevens foi basicamente a base foi de McDonald's e doce, né? Então, uma coisa que a gente tem que entender aqui, que a gente tem que falar, é assim, é, talvez quando ele está falando de alimentação aí, né? Será que ele está falando, eu acho que ele está falando menos de alimentação e mais de performance. Me explico o que quero dizer. Quando a gente pensa na performance esportiva, ela é multifatorial, tá? E a gente entende que, por exemplo, nos esportes que ele está falando, no judô, nas lutas e tal, tem a questão da força, da velocidade, da técnica, de uma série de fatores que sim são os determinantes do desempenho. E a gente não pode entender que a alimentação ela é aquilo que fornece a base para que você treine, se recupere do treinamento, né? Se adapte. Então, o que a gente tem que dizer aí que ele não é que a alimentação, sim, se você pensar diretamente diante de outros fatores, ela não é um determinante. Né? Ela fornece essa energia para você se recuperar, para treinar, recuperar, adaptar, para manter a saúde. Uma outra coisa que a gente não pensa aqui é assim, talvez vamos pensar, né? Quando a gente pensasse na pior dieta possível, aquela dieta que a gente está falando worse, mas imagina uma dieta tão ruim que ela não fornece os nutrientes básicos que, que o atleta precisa. Bem, esse atleta certamente não vai apresentar um bom desempenho. Então, pelo que a gente acredita, pelo que a gente estuda, se esses atletas talvez não tivessem, vamos dizer assim, a dieta mais adequada do mundo, ele ainda estava tendo uma dieta que fornecia o suficiente para ele, para esse atleta no caso, para esses atletas no caso, poderem estar ali competindo, estar se arranjando. E aí a gente pode depois fazer várias perguntas sobre isso, né? Será que, por exemplo, se eles tivessem uma dieta melhor, não teriam tido resultados melhores? Né? Não teriam se lesionado menos? Não teriam tido uma sobrevida como atleta melhor? Porque, de novo, quando a gente vê esse vídeo, de novo, ele está falando mais, ele está falando menos sobre nutrição e mais sobre esporte, porque, é o que eu disse, nessas modalidades determinantes não são realmente alimentação. Né? Inclusive, esses dias eu estava lá na IASH falando com um aluno meu, esse aluno meu trabalha num time muito grande aqui em São Paulo, e ele comentou, ele falou, olha, professor, o que eu tenho visto ali, eu estou um ano lá, o que eu tenho visto o impacto da preparação física, da fisioterapia e da fisiologia do exercício.
nutrição a gente não vê muito, assim. Eu falei, mas vem cá, eles almoçam e jantam, eles, por exemplo, eles comem no clube? Ele falou, sim, eles tomam um café e almoçam. Eu falei, então, só o fato de ele estar tendo uma boa alimentação, você não percebe, mas aquela base que vai permitir ele melhorar o condicionamento físico, manter o condicionamento, recuperar das lesões, etc., tá ali. Né? Então a gente não percebe isso, porque a alimentação é justamente isso, ela fornece a base para que os outros aspectos destaquem. Então, como eu falei agora, numa dieta muito extrema, muito ruim para muito boa, a muito ruim que não fornece nada, certamente vai aparecer as carências. Aquela que é boa, aquela é ótima tal, ela vai fornecer os nutrientes, mas não vai aumentar o desempenho do cara. Por exemplo, ele está comendo todas as vitaminas e todos os minerais. Vai permitir que ele tenha um desempenho que ele vai obter através da técnica, do talento, da genética, da treinabilidade, mas não vai fazer o desempenho dele aumentar. Tá? Então, vamos ver mais um pouquinho aqui, rapidinho. Yeah. George St. Pierre for 80%. George St. Pierre é esse aqui, né? Que também foi campeão, não sei quantos anos, mas durante bastante tempo aí no UFC, aí ele vai falar da dieta dele. Of your career, you were powered by McDonald's and De Coca-Cola. novo, 80% da carreira dele foi power, né? Foi sustentada por McDonald's e Coca-Cola. E o George St. Pierre fala de uma refeição ali pré-luta que eu não entendi muito bem. Uma refeição, um lanche de tal de Alfredo. Fettuccine Alfredo, that was my meal of choice before a championship fight. Gordon for hitting his E youth. aqui ele fala do Gordon, que é esse que tá aqui, né? À direita, o Gordon Ryan, que quem acompanha a luta hoje sabe aí que é um cara que atualmente é imbatível, no sem pano, né? Tem alguns anos aí já vem ganhando de todo mundo e que é o número 1 hoje no no-gi, no sem pano, e é imbatível. Então ele tá falando, ó, o Gordon na sua juventude Was just Five Guys hamburgers. Gary Tonin, same thing. era o cara do Samburgo, ele tá falando do Gary Toll. I've worked with Japanese judo players who smoked a pack of cigarettes Aí ele fala outros fatores, né? Trabalhei com judocas que fumavam um pacote de cigarro por dia, um maço de cigarro por dia. a day and won Olympic gold medals. E ganharam medalha olímpica. Só comprova aquilo que eu falei, que em diferentes modalidades esportivas, inclusive aqui agora está falando no judô, existem outros fatores que são predominantes em relação, por exemplo, à alimentação. Inclusive até uma coisa ruim que é o cigarro, que tende a diminuir a capacidade, né, comprometer a capacidade respiratória a curto e médio prazo, e a longo prazo causa uma série de doenças, naquele momento, enquanto eles eram jovens, estavam competindo e tal, não era o fator que impedia. De novo, não quer dizer, assim que agora fazendo analogia para a nutrição, que isso aí, se permanecer, vai ser bom para a saúde da pessoa. I've worked with Russian wrestlers who just ate whatever was put in front of them. Quer dizer, trabalhou com lutadores de wrestling russos que comiam qualquer coisa que colocava na frente deles. And their athletic performance was outstanding. Que a performance atlética deles era notada. I've worked with other guys who did have what would be considered a very clean diet, and E trabalhei com outros caras que tinham uma dieta que a gente poderia considerar muito limpa, quer dizer, no sentido, uma dieta saudável. their performance was no better than anyone else. E o desempenho deles não era melhor que nenhum outro. Entendeu? Então, assim, é que eu falei, entre uma dieta ruim, que não é adequada, vamos dizer assim, mas que fornece nutrientes, e uma dieta adequada que é saudável e fornece tudo, tem um gap aí. Um gap que permite esse indivíduo, ou seja, desde que ele esteja a médio e longo prazo, obtendo, a curto, longo prazo, médio prazo, obtendo todos os nutrientes, ele vai treinar. Não quer dizer que aquilo seja saudável, não quer dizer que aquilo está fornecendo as melhores condições adaptativas. Quer dizer que a nutrição é um dos fatores de suporte do desempenho esportivo, né? Que esse peso ele vai ficar cada vez mais importante conforme essa alimentação falha. E não quer dizer que no McDonald's, lá que o cara comia, não tinha os nutrientes, não tinha da melhor forma, a ponto de talvez maximizar o desempenho dele, talvez a curto prazo. O problema é que o desempenho ganhou, já ganhou. Né? Como ganhou, se poderia ganhar por mais tempo, esses são outros fatores, tá? Mas aí, é o que a gente está falando. Also on the mat. So I've never seen someone say, okay, I changed my diet, and because of that, there was a measurable improvement in sport. Então aí ele termina dizendo que nunca viu alguém que fez uma grande mudança na sua alimentação e teve uma mensurável melhoria no seu desempenho. Então, fica aí algumas considerações, como eu falei, né? Às vezes a gente está falando, ele, sem dúvida, é uma pessoa excelentes, aí, fantásticos resultados nesse mundo da luta, como treinador, como preparador, enfim, etc.
Mas aí ele está falando da nutrição, realmente, ele não está vendo ali um fator, porque a nutrição, que eu falei, é uma base. E ele não tem certeza se... Primeiro que é uma base. Ele também não tem certeza do quão a alimentação ruim, quão ele estava carente, não estava. Mas, de qualquer forma, é importante a gente ver esse tipo de vídeo e estar preparado para eles, tá? E aí, então, foram algumas impressões que eu tive, algumas coisas que eu consegui pensar sobre esse vídeo rapidamente. Eu gostaria que vocês deixassem o comentário de vocês, caso vocês tenham outras ideias assim na suplementação deles, né? Porque nós que somos aí na área de nutrição, por exemplo, precisamos estar preparados para discutir esse tipo de coisa, porque amanhã depois vem aí, né, um cliente, um aluno, e nos questiona. Então, quer dizer que a alimentação, como o título diz aí, dietas são sem sentido, são sem importância, tá ok? Então é isso. Deixa aí sua opinião nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreva. Tchau, tchau.